Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí mais um dia, graças a Deus, na batalha. Confesso que eu parei um pouco mais cedo porque eu estava com a intenção de fazer um vídeo. E hoje eu quero, primeiramente, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Desejar uma boa tarde de salvação para todos aqueles que estarão ouvindo e vendo esse vídeo. E lembrar vocês que nós estamos no mês agora do Setembro Amarelo. E fala muito sobre o suicídio, pessoas que tentam tirar a sua própria vida. O que eu posso dizer sobre isso? O suicídio é algo que muita gente já tentou. Talvez de toda a humanidade, pelo menos 100 de cada 100 pessoas algum dia já imaginou, já tentou em se suicidar, até porque isso é um desespero da alma de todo ser humano, por não conseguir se encontrar, por não conseguir se resolver, por não conseguir se decidir por algo e ter medo de decidir. Às vezes chega no ponto e fala assim, vou desistir de tudo, que é melhor do que fazer alguma coisa. Então as pessoas realmente elas acabam se auto-sabotando, porque quando alguém deseja realmente tirar a própria vida, ele comete uma sabotagem contra ele mesmo. Porque o destino de toda a humanidade nessa terra é morrer. Então não há necessidade de se tirar a própria vida. O que precisa, na verdade, é administrar as emoções. E talvez um dos piores fatores que tem no dia de hoje é de uma pessoa não se sabotar. Por que eu uso esse termo de sabotagem? Porque se acaba adulterando algo que não era para estar sendo adulterado, era para ser puro, seu próprio. A vida, Deus deu a cada um a vida, o dom da vida. E a cada um ele deu como se diz assim, a liberdade de poder escrever sua própria história. Eu, na minha juventude, na minha adolescência, por várias vezes, eu pensei em suicídio, eu pensei em se matar. E eu não sabia lidar com algumas situações que eu estava vivendo. Sou bem sincero em dizer para vocês. E talvez pela falta de informação, eu tentei me auto-sabotar. Acreditando, pra você ter uma ideia, eu acreditava quando eu ia passar dos 18 anos que meu fim era passar dessa para outra da maneira mais trágica possível. E a bondade de Deus foi tão grande que Ele abriu meus olhos antes, me deu graça para poder continuar vivendo. E tipo assim, eu desisti de desistir. Isso que é mais interessante. Eu desisti de não querer alimentar esse sentimento que estava me auto-sabotando, de querer que eu tirasse a minha própria vida. E eu pensava assim, mas quem sou eu para tirar a minha própria vida? Então eu comecei a lutar comigo mesmo e fui orientado pela palavra de Deus a não tomar certos caminhos, a não tomar certas decisões. Então, às vezes, o que nós precisamos, na verdade, é se apegar com Deus. Certa vez, Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas. Porque, na verdade, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Uma coisa assim. Mateus 11, 28 está escrito isso aí. 11, 28 e 29. Então, o que acontece? Nós, muitas das vezes, pela falta de clareza de entendimento, eu uso esse termo de clareza porque eu uso esse termo para a gente também. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que está no Salmo 105, 119 e 105. Então a gente começa a entender então o que? Nós precisamos ter uma clareza espiritual para não se entregar às coisas dessa terra, não se entregar às vaidades deste mundo, porque tudo aqui é passageiro, mas a maior cilada que o diabo colocou em nossas mãos foi achar que nós podemos nos auto-sabotar.
tentar tirar contra a própria vida da gente. Então, já que esse mês que as pessoas aí fora fazem como mês de protesto para o suicídio, contra o suicídio, para as pessoas tomarem cuidado, eu quero dizer para vocês que a doença do século que nós estamos vivendo hoje é ansiedade e depressão. Mas todas essas doenças, ela pega crente, ela pega católico, ela pega espírita, ela pega budista, ela pega todo mundo. Porque na verdade não se trata de uma religião em si que vai tratar com você, mas se trata de você com você mesmo, de se encontrar e vencer. Você não cura uma depressão com comprimido, você cura com isso aqui, ó. Uma luta interna que você sozinho não consegue vencer. Por isso que Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque só assim a gente vai encontrar descanso para nossas almas. Mas isso aí vem através do quê? Através da sua palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de mudar pensamentos, de mudar raciocínio. É a única palavra que eu ouvi falar que ela é como uma espada, que ela corta dos dois lados, entre juntas e medulas, ela parte entre a alma e o espírito, ela atravessa a divisão do corpo e da alma do ser humano. Então não existe nada mais poderoso que a palavra de Deus. Então o que nós precisamos hoje é nos apegar à palavra, entender, e se não entender, pelo menos orar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me dá entendimento. Por quê? Porque o nosso inimigo, o diabo, o nosso adversário, que não é segredo para ninguém que o diabo é o adversário do ser humano, que o diabo é o inimigo de todas as almas dessa terra, não é segredo. Eu não vou falar o nome dele. Não, fala assim, é o diabo que é o nosso inimigo. Eles, seus demônios, eles têm a influência de tentar nos derrubar, de tentar nos levar à falência emocional, levar à falência espiritual, levar à falência da fé. Então tudo que ele quer é roubar, matar e destruir aquilo que Deus construiu em nós. E o que nós precisamos é o quê? Se apegar à palavra de Deus e não se entregar. Se você tem desejo de se matar, se algo em seu ouvido, que às vezes não é seu desejo, mas algo em seu ouvido fica soprando, dizendo: você podia se matar, seria bem melhor. Toma cuidado com essa voz. Essa voz não é de Deus. E também não é sua. Essa voz é do inimigo. Então coloca a sua vida no altar de Deus. Coloca o seu coração no altar de Deus. Entrega as suas emoções no altar de Deus. E você vai ver que tudo isso vai mudar na sua vida. Porque eu sou uma pessoa que eu posso dizer isso com clareza. Eu vivi a depressão, eu vivi a ansiedade a ponto de ficar à flor da pele, de não querer mais viver, de não querer mais sair de casa, de viver situações assim que é ilúcida para uma pessoa normal. Mas eu sei o que é isso. E às vezes algumas pessoas falam: mas você nunca sentiu isso, por isso que você fala desse jeito. Não, eu já senti, já vivi, e talvez fui alguém que estava à beira do fundo do poço, vamos dizer assim. Também não tinha mais para onde correr. Mas como eu já estava no fundo do poço, também já sabia, não tem mais para onde afundar mais. O que eu preciso fazer? Subir. E Jesus é a corda, irmão. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que nos fortalece, que nos capacita. Então, mesmo falando assim nesses poucos minutos aqui, eu quero que você entenda. Você que vai estar me ouvindo. E se isso daí não servir para você que vai estar me ouvindo, passa para outra pessoa. Faz com que ele entenda isso. Jesus tem o poder de mudar histórias. E se nesse momento você tiver com algum problema, passando por uma situação nesse sentido, eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus Cristo, que caiam por terra todas as cadeias, todo aguilhão do inferno, toda mentira de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, que você seja livre para a glória do nome de Deus. Amém? Eu desejo a todos uma boa tarde de salvação e a paz de Cristo ao coração de vocês. Amém.